Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quinta lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos as diretrizes para a distribuição e alimentação das cargas em instalações residenciais no tocante aos condutores elétricos. Bons estudos e vamos lá. Lembrando que os objetivos desta lição já foram apresentados nos vídeos anteriores e nessa lição abordaremos especificamente sobre as diretrizes para a inserção dos condutores para a alimentação das cargas elétricas nas instalações elétricas. Essa diretriz ela tanto se aplica a instalações elétricas residenciais como instalações elétricas industriais e prediais comerciais. Então, aplica-se a todo tipo de instalação elétrica. Recapitulando a simbologia das nossas instalações, então nós temos aqui um ponto de luz no teto e temos um interruptor, e agora nós vamos trabalhar a simbologia dos condutores elétricos. Então nós temos aqui à nossa esquerda a simbologia do condutor neutro instalado no interior de um eletroduto, a simbologia do condutor fase no interior do eletroduto, onde o 2 aqui representa o circuito daquele condutor. Aqui temos a simbologia do condutor terra no interior do eletroduto. Aqui temos a simbologia do condutor de retorno no interior do eletroduto, onde o H representa o retorno, a identificação do retorno daquele ponto de luz. E por fim nós temos o condutor retorno da campainha no interior do eletroduto. Então na planta baixa nós teríamos essa representação aqui, nós temos aqui o nosso interruptor e aqui o ponto de luz. Lembrando que para fazer a energização de um ponto de luz, nós utilizamos o interruptor para fazer esse seccionamento da alimentação, de forma que você tenha uma flexibilidade e uma maior segurança na manobra dessa carga. Então nós temos aqui a chegada do circuito 1, nesse ponto de luz, onde nós temos aqui o condutor fase, o condutor neutro e o condutor terra. Alguns projetistas não fazem uso do condutor de aterramento para circuitos de iluminação, mas é interessante que você faça essa adoção, tendo em vista que muitas luminárias elas possuem carcaça metálica e neste caso é necessário que seja feito o aterramento dessa carcaça para proporcionar uma maior segurança aos usuários daquela instalação. Então esse é o arranjo da nossa instalação. Uma outra representação que nós teríamos é essa, onde você tem aqui o condutor fase, vem ao interruptor, do interruptor sai um condutor que nós denominamos de retorno, aqui o retorno A, e é conectado lá na lâmpada. Do outro lado nós temos um condutor neutro, que é conectado também na lâmpada, e quando esse interruptor fizer o fechamento aqui dessa conexão, haverá uma diferença de potencial na lâmpada e a lâmpada será energizada. Então, essa conexão ela tanto pode ser feita com condutor fase e neutro ou condutor fase e fase naqueles circuitos onde a tensão da lâmpada é 220 volts, por exemplo, você tem tensão entre fases de 220 volts. Então isso também é uma representação da conexão através de um diagrama multifilar com arranjo das conexões. Outra representação, essa aqui, onde nós temos aqui o interruptor de uma seção e nós temos aqui a lâmpada. Então quando fizer o fechamento desse interruptor, haverá energização da lâmpada. Uma outra representação que também utilizaremos nessa instalação é o uso de tomadas. Nesse caso aqui há uma representação de uma tomada média e de um interruptor. Nesse caso é um interruptor conjugado com uma tomada, onde nós temos também a entrada no ponto de luz do circuito 1. Lembrando que nós podemos ter pontos de iluminação e tomadas de uso geral no mesmo circuito, conforme já foi apresentado em aulas anteriores. Então, nesse caso aqui, nós apenas estamos fazendo uma analogia para você entender como é que é feita essa conexão. No nosso projeto não foi adotado, então os circuitos de iluminação do nosso projeto eles são distintos dos circuitos de tubos. Então nós temos aqui o circuito 1, temos aqui a identificação também do circuito 1 dos condutores que vão alimentar tanto o interruptor quanto a tomada, onde nós temos aqui o condutor fase, condutor de retorno da lâmpada, a identificação do condutor A, o condutor neutro e o condutor terra. Uma outra representação
esse diagrama multifilar com arranjo das conexões, onde nós temos aqui o interruptor e nós temos aqui a tomada de corrente. E aqui então nós temos a lâmpada. Então o condutor fase é conectado no interruptor e do interruptor vai um condutor neutro para a lâmpada de forma a operar, a manobrar essa lâmpada, de forma que ela seja energizada. No caso da tomada nós temos aqui o condutor fase, o condutor terra, que é conectado no centro da lâmpada, e o condutor neutro, que é conectado no terminal da lâmpada. Existe uma padronização quanto à localização do condutor neutro nas tomadas de corrente. Então verifica-se na tomada de corrente que é uma identificação do ponto onde deve ser feita essa conexão do neutro. Outra representação do diagrama multifilar do arranjo das conexões é essa daqui, onde nós temos aqui o interruptor de uma seção, temos a lâmpada e aqui nós temos a tomada de corrente. Então, vamos agora para fazer a inserção desses condutores na nossa planta baixa. Não há uma diretriz que deve ser seguida de forma padronizada para fazer o projeto das instalações elétricas. Iniciaremos aqui essa abordagem seguindo a sequência dos circuitos, mas fica a critério de cada projetista como é que deve ser feita essa inserção. Lembrando que foram feitas algumas alterações nessa planta baixa, de forma a permitir uma melhor flexibilidade de operação e uma facilidade de instalação dos condutores. Inicialmente foram apresentadas alterações com relação à mudança dos circuitos de iluminação e também mudanças nos circuitos de força. Nós fizemos a retirada de uma tomada aqui desse circuito 5. A última alteração foi que houve a mudança dessas tomadas. Essas tomadas inicialmente elas estavam previstas para ser instaladas no circuito 6 e agora elas estão instaladas no circuito 5. Essa tomada aqui do banheiro ela estava prevista inicialmente para instalar no circuito 5 e agora ela está instalada no circuito 6. O porquê dessa mudança? Porque nós já tínhamos condutores do circuito 6 passando por esses pontos da instalação. Então, para reduzir os custos da instalação, ao invés de trazer condutores do circuito 5 durante todo esse trajeto, preferiu-se que essa tomada seja direcionada para o circuito 6. E para fazer o equilíbrio de carga, essas tomadas aqui da sala de jantar, elas então passaram para o circuito 5. Então, é muito comum isso ocorrer nas instalações. Então, quando você vai fazer a instalação e a inserção dos condutores, através de algumas reanálises, é necessário que você faça ajustes na planta. Quando você recebe um projeto elétrico, já está com essa planta definida, mas aí já é a etapa final do projeto. Então, nessa fase de elaboração do projeto, é muito comum que ocorram essas alterações na planta. Então, iniciando pelo nosso circuito 1 de iluminação, temos aqui do quadro de distribuição, saindo para esse ponto da alimentação, vai uma fase para o interruptor e volta um retorno para a lâmpada. Esse circuito segue para esse outro ponto da instalação, que também é circuito 1, onde o condutor fase vem até o nosso interruptor e do interruptor voltam dois retornos, o C e o D, um para esse ponto da instalação e outro para esse ponto da instalação. Então temos aqui os retornos C e D. O circuito 1 ele dá então seguimento para esse ponto da instalação, onde também nós temos aqui o condutor fase vem para esse interruptor e retorna os retornos E e F. O retorno E para a lâmpada no teto e o retorno F para a lâmpada na parede. Esse circuito 1 também segue para esse ponto da instalação, no caso aqui da suíte, vem a fase para o interruptor A e volta o retorno para o ponto da lâmpada. Já no circuito 2, nós temos aqui a derivação através desse caminho, desse encaminhamento. Então o circuito 2 vem por esse eletroduto, passa por esse eletroduto para chegar até esse ponto de luz no teto. Nesse ponto de luz no teto, vem o condutor fase para alimentar o interruptor, o condutor neutro para alimentar a campainha e aqui o condutor de retorno do interruptor e o condutor de retorno da campainha. Então nós temos aqui o condutor de retorno do interruptor e a indicação do circuito 2, condutor fase.
desse circuito também segue para esse ponto. Observe que aqui nós temos o condutor de retorno da campainha, que ele vem desde o ponto de acionamento da campainha. Então vem também um condutor fase até o interruptor, tanto da campainha quanto o interruptor, aqui identificado aqui por HI, e também o condutor neutro, que é para ligar tanto esse ponto de iluminação quanto esse ponto de iluminação. E aqui nós temos a identificação do condutor fase e do condutor de retorno da campainha. Então, energizada essa parte da instalação, o condutor 2, o circuito 2, os condutores seguem então para a alimentação da iluminação do quarto. Então nós temos aqui os circuitos, o circuito 2, os condutores do circuito 2, liga também a lâmpada do hall, então vem a fase e volta o retorno, e vem também o circuito 2 para alimentar a iluminação aqui do quarto. Da mesma forma, a fase vai para o interruptor e volta o retorno para o ponto da lâmpada. No caso dos circuitos de tubos, estamos iniciando aqui pelo circuito 3. Então, o circuito 3 é derivado por esse ponto da instalação. No caso das tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, a instalação é mais simples, porque todos os pontos, nesse caso aqui, eles têm que receber os condutores fase, neutro e terra. Então, alimentou-se essa tomada, a tomada 3, e temos aqui esse trecho dos eletrodutos para alimentar essas tomadas do circuito 3, no caso as tomadas da cozinha. Temos aqui o nosso circuito 4, que se refere à alimentação das tomadas de uso geral lá da área de serviço. Então, lembrando, são duas tomadas de uso geral da área de serviço. O nosso circuito 5, ele é utilizado então para alimentar essas tomadas aqui da instalação, e essa tomada do corredor e a tomada do banheiro. Então nós temos aqui o encaminhamento dos pontos da instalação onde vão receber a alimentação do circuito 5. E observe que nesse caso aqui há duas derivações para o circuito 5. Então tem uma derivação nesse ponto e uma derivação nesse outro ponto aqui do circuito. Nesse caso aqui o disjuntor, ele terá dois condutores conectados ao terminal de saída. Ou opcionalmente você pode fazer uma emenda dentro do quadro, lá no quadro de distribuição. Preferencialmente são inseridos dois condutores na saída do disjuntor. Já no nosso circuito 6, nós temos esse encaminhamento, então, para alimentar todos os pontos do circuito 6. Então nós temos aqui o primeiro ponto, temos aqui dois outros pontos do circuito 6, aqui o circuito que vem pelo interruptor, o circuito 6, para alimentar essa tomada. O circuito 6 segue então para o quarto, para que sejam alimentadas as tomadas do quarto. Já no circuito 7, que é uma tomada de uso específico lá do chuveiro do WC1, aqui foi adotado o encaminhamento para a alimentação dessa tomada. No caso do circuito 8, houve um eletroduto específico para a instalação desse circuito, para o circuito de tomada de uso específico do chuveiro do WC2. O circuito 9 é referente à alimentação do ar-condicionado do quarto, e o circuito 10 para a alimentação do ar-condicionado da suíte. E por fim, o circuito 11, que é responsável por a alimentação da tomada de uso específico referente à torneira elétrica instalada lá na pia. Observe que esse eletroduto aqui do circuito 11 está compartilhado também com o circuito 5, então vem por aqui e chega nesse ponto da tomada, é feita a instalação de um eletroduto para instalar a tomada de uso específico para alimentar a torneira elétrica. Como resultado final, nós temos esse projeto, essa distribuição dos condutores, de cargas e identificação dos demais elementos da nossa instalação elétrica. Vimos nessa lição as diretrizes para a distribuição dos componentes em instalações elétricas residenciais. As recomendações transmitidas se enquadram como sugestão e se aplicam para a grande maioria das instalações habitacionais, mas não como regra geral, tendo em vista que cabe ao projetista fazer a definição de alguns pontos da instalação, caminhamento de eletroduto,
preferência de divisão dos circuitos, então cada projetista faz essa análise de forma distinta do outro. Então, o que foi passado aqui são sugestões, mas que elas podem ser incorporadas na sua vida profissional, que vai facilitar na elaboração de projetos elétricos, de forma que você apresente projetos elétricos seguindo as diretrizes das normas, principalmente a norma 5410. Não deixe de assistir a nossa próxima lição. Nela abordaremos sobre o dimensionamento dos condutores. Então, até a próxima lição.